Querido amado Deus, mais uma vez, Pai, queremos agradecer ao Senhor, por mais que tenha alguns problemas, o Senhor conseguiu fazer com que eles fossem solucionados. Nós estamos aqui para terminar o que começamos. Graças ao Senhor, estamos aqui para a nossa última noite sobre Daniel, mas não a última da sala. Essa sala, estamos fé que vai até a sua volta. Pai querido, fique conosco, perdoe nossos pecados, purifique, faça com que cada dia estejamos morrendo para o eu e vivendo Cristo em cada um de nós. Amém. Ajude com seu Santo Espírito nesse exato momento a entendermos mais sobre a tua palavra. Fique com todas as pessoas aqui, as pessoas do YouTube, e nos ajude, Pai, a entendermos e pormos em prática o que aprendemos da tua palavra. É isso que eu te peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmão Roberto, mais uma vez, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Fique à vontade, meu querido. Que o Espírito Santo Amém. conduza essa reunião. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Tá bom aqui. Bom, pessoal, ontem nós demos uma olhada aí nos versos 1 e 2. Hoje nós vamos dar uma olhada no versos 3 a 12 e vamos comentar um pouquinho para vocês só dos eventos finais, para que nós possamos entender algumas coisas, algumas nuances, e entendermos que não falta muito tempo assim para que o nosso Senhor possa estar voltando. Nós podemos ter fé nisso e não fazer, como alguns textos na Bíblia dizem, haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier, que nós estejamos com a nossa fé em dia, acreditando que ele está de fato voltando. Bom, eu vou pontinho por pontinho aqui, eu vou colocar o verso 3, e nós vamos indo devagar, ponto por ponto desses versos. Vamos para o verso 3. Verso 1 e 2, a gente viu que Jesus está intercedendo enquanto está sentado e colocando os inimigos debaixo dos seus pés, para que quando ele levante, Daniel 12:1, os inimigos sejam destruídos e ele volte para nos buscar. Nós vimos no verso 2 que nós temos uma ressurreição especial. Todos que morrerem na verdade ali da terceira mensagem angélica serão ressuscitados. Também os transpassados e também aqueles que escarneceram durante a história ao Senhor. Então nós vimos que temos uma ressurreição especial importante. Inclusive ontem, quando eu estava no YouTube, apareceu lá, a Maísa Ribeiro falou sobre isso na sala, 1 ano atrás, né? Se vocês quiserem entrar no canal da Cesiane, ela deve ter comentado algo mais específico ainda do que nós falamos. Vamos para o verso 3. E aqueles que forem sábios brilharão como o esplendor do firmamento. E aqueles que converterem muitos para a justiça, como as estrelas, para sempre e sempre. Nós sabemos que teremos estrelas no céu, né? Nas nossas coroas, por pessoas que aproximamos de Deus, que elas se salvaram juntamente conosco. E aqui está falando sobre isso, mas eu queria focar mais na palavra sábio, porque a palavra sábio muitas vezes ela é mal compreendida. As pessoas colocam como sábio sendo conhecimento, ou sábio sendo pessoas inteligentes, e o sábio, nós temos uma outra visão bíblica. Sábio tem que ter essas 3 qualidades importantes. As 3 qualidades de uma pessoa sábio é crer em Deus, aceitar o plano da salvação, ou aceitar a Cristo, e partilhar com os outros. Isto é o que uma pessoa sábia de Daniel 12:3 faz. Ela crê em Deus, ela aceita a salvação, e ela partilha essa salvação, essa crença
com as outras pessoas. Ela não fica somente para ela. E isso é o que nós precisamos fazer. Sermos sábios para termos as nossas estrelas em nossas cabeças. Então é muito importante esse verso 3. O verso 4, nós vamos alongar um pouquinho em cima dele. O verso 4 diz o seguinte: porém tu, ó Daniel, fecha as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. O que será esse tempo do fim? Vocês já vão ver aí no Espírito de Profecia, mas nós já vimos durante toda a nossa programação aqui, que é até 1798. Muitos correrão para frente e para trás, e o conhecimento será aumentado. Opa, conhecimento aumentado. Será que o conhecimento do quê? Obviamente que o tema ali é o livro de Daniel. Então, o conhecimento seria aumentado para que o livro de Daniel, para que uma porção desse livro, nós vamos mostrar agora que não era Daniel inteiro que estava selado. É uma parte de Daniel. E essa parte de Daniel, com a história acontecendo em nossa cara, seria fácil identificar essa profecia, ou esse selo que estava numa parte do livro. Vamos entender isso aqui. Daniel 12:4. Livro parcialmente selado. Primeiro ponto que nós precisamos entender, que Daniel é dividido em duas sessões. A primeira sessão é do 1 ao 7, e a segunda sessão é do 8 ao 12. Do 1 ao 7, nós temos uma relação entre os capítulos. E do 8 ao 12 também. E eles não se conectam do 1 ao 12, e sim do 1 ao 7 e do 8 ao 12. O 1 é um sozinho, vamos dizer assim. O 1 é uma introdução, é algo que estava ali na frente acontecendo, que ninguém tinha dúvida do capítulo 1 de Daniel. Agora, do 2 ao 7, eles vão fechando aquele quiasma que eu falei para vocês. Então, ó, visão de Daniel 2, visão de Daniel 7, fechou. Visão de Daniel 3, visão de Daniel 6, fechou. Visão de Daniel 4 e a Daniel 5. Não é questão, não é visão, né? É o capítulo mesmo. Capítulo 2 fecha com 7, capítulo 3 fecha com 6, capítulo 4 fecha com 5. E nós vimos que o foco desse primeiro capítulo, o foco desses primeiros 7 capítulos é o juízo entre Nabucodonosor e o juízo entre Belsazar. Certo? É esse o foco do capítulo. Já o foco do capítulo entre o 8 e o 12 é 2.300 tardes e manhãs. Em todos eles tem 2.300 tardes e manhãs. Então vamos voltar aqui novamente. Por que nós podemos entender que não foi o livro todo de Daniel, e sim o livro parcial de Daniel que foi selado? Primeiro, a linguagem. Daniel 1, 8 a 12 é em hebraico. Daniel 2 a 7, aramaico. Aramaico eu mostrei para vocês que era a língua universal, ou seja, todo mundo sabia aramaico no mundo. Tá ok? Então, se sabiam aramaico, então não era difícil conseguir interpretar e ver o que Daniel escreveu. Já hebraico, não era todo mundo que sabia, era só os hebreus. E aí já começa a ter essa coisa de, olha, tá vendo? Tem uma diferença aqui em linguagem. Daniel escreveu do 8 ao 12 em hebraico e o 2 a 7 na linha universal que eles tinham. E do 2 a 7 não tinha problema nenhum para interpretar. Por quê? Segundo ponto, essa visão, esse selo que foi colocado em uma parcial, não podia ser entendido até 1798. Então, após 1798, se podia entender. Se nós pegarmos o capítulo 1 a 7, é fácil entender. O 1, por que o 1 é fácil? Porque ele estava vivendo, Daniel estava vivendo aquilo. Nabucodonosor, todo mundo viu acontecer Jerusalém sendo levada, cativo sendo levado, tudo acontecendo lá dentro. Lembra que eu falei para vocês que não tinham só hebreus e babilônicos naquela escola? Tinha de todas as pessoas do mundo. Então, todo mundo viu aquilo. E não tinha como eles não entender o Daniel 1. Aí depois o Daniel 2 a 7 aconteceu ali frente a eles. A Babilônia caiu, a Medo-Pérsia levantou, depois veio a Grécia,
depois veio a Roma, depois veio as tribos germânicas. Isso tudo estava escancarado na frente deles. Só que 2.300 tardes e manhãs era algo que era muito além. E eles não conseguiam entender. Estão compreendendo? O que eu quero mostrar para vocês é que o livro selado de Daniel foi do 8 ao 12. Foi as 2.300 tardes e manhãs. O resto de Daniel não estava selado, porque a história mostrou isso. Até 1798, tudo de Daniel 1 a 7 já havia ali praticamente sido resolvido. Agora, de Daniel 8 em diante, ele só teria o cumprimento final nas 2.300 tardes e manhãs. Acredito que vocês entenderam aqui o ponto, tá bem? Então, ó, eu vou mostrar um texto do irmão White que prova o que eu estou dizendo aqui, tá bem? Estou falando para vocês, explicando, mas tem um texto do irmão White mostrando claramente que o livro foi parcialmente selado e não inteiro. Profecias de EGW tem alguns textos aí, Atos dos Apóstolos 467, Grande Conflito 405, Grande Conflito 356. O tema principal desse livro selado é o quarto ponto, 2.300 tardes e manhãs. O que seria isso? Se vocês prestarem atenção, é introduzido no Daniel 8. Inicia o assunto em Daniel 9, porque é em Artaxerxes que começa, né? Deus diz ali, ó, que vai ser tal rei, quando reconstruir o decreto para a reconstrução total de Jerusalém, ele será o decreto que iniciará os dias. Então, Daniel 9. Daniel 10 é aquela briga entre Miguel e Satanás para liberar, né, o cumprimento dessas coisas, né? E aí ele coloca ali o grande conflito, que está falando sobre 2.300 tardes manhãs, 490 anos e etc. Daniel 11 explica o assunto, certo? E Daniel 12 é o fim da explicação, lembrando para vocês que a explicação deveria acontecer até o verso 3, do 4 em diante deveria ser Daniel 12. O Daniel 11 é a pessoa que terminou Daniel 11 ali, ela errou nos dois lados, né? Ela começou Daniel 11 depois do que deveria, né? Porque o certo é 10, 20. Então, a partir do 10, 21 já é falando sobre o Daniel 11 e terminaria em Daniel 12, 3, certo? Então, não fizeram uma boa... não sei se vocês sabiam, mas a Bíblia não era colocada em capítulos e versos, ela é decorrida. A pessoa que traduzia que colocava ali os versos e capítulos para facilitar para nós, mas era corrido, né, o texto bíblico no pergaminho. Então, Daniel 12 finaliza a explicação e acaba os 2.300 dias. Nós vamos ver isso no finalzinho de Daniel, vai falar sobre o fechamento ali dos 2.300 tardes e manhãs. Então, mostrando para vocês, Daniel, o segundo livro, que é o nosso, eu coloquei assim, primeiro livro e segundo para vocês entenderem. É um livro só que eles são. O segundo livro, de Daniel 8 a 12, é o que foi selado. Do 1 ao 7, estava escancarado. Tá bem? Vamos, aqui eu já mostrei para vocês, vamos avançar. Atos dos Apóstolos 301, terceiro parágrafo. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. Um é uma profecia, o outro, uma revelação. O livro que foi selado não é o Apocalipse, mas a porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias. O anjo ordenou, e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Aqui nós precisamos entender uma coisa. Tempo do fim é diferente de últimos dias. Últimos dias é o quê? 2.300 anos para frente. Por quê? Porque é os últimos dias, Jesus está para voltar iminente. Nós já mostramos para você lá no santuário que Jesus já queria ter voltado em 854 e depois em meados de 1890, certo? Então Jesus estava na iminência, era para voltar. Só que aí não voltou porque nós sabemos também que não estávamos preparados e hoje continuamos não preparados. Então, não tem mais profecia de tempo cronológico, certo? A última profecia, eu vou mostrar já um texto do irmão White provando que não tem mais profecia de tempo daqui para frente. Logo, Jesus não tem uma profecia que o impeça de voltar, ou que faça ele voltar, sabe? O que ele tem é esperar um povo, como diz lá em Parábolas de Jesus, página 69, quando a igreja
tiver o caráter de Cristo, ele virá e trará eles para o céu, né? Clamará-los como seus. Então, Jesus está esperando agora um povo preparado. Ele não está esperando uma profecia para voltar, tá bem? Então, ele não está mais, até 2.300 tardes e manhãs, Jesus não poderia voltar. Mas a partir disso, ele poderia voltar a qualquer momento. Ok? Então, ficou claro para vocês, porção do livro e não a sua totalidade. A porção do livro, últimos dias, ou seja, 2.300 tardes e manhãs para frente é o último dia. O tempo do fim é 1798. Então tem diferença. Não confunda últimos dias com o tempo do fim. O grande conflito 356 para mostrar para vocês que o tempo do fim é 1798. Esse período terminou em 1798. A vinda de Cristo não poderia ocorrer antes daquele tempo. Paulo, com a sua advertência, abrange toda a dispensação cristã até o ano de 1798. É depois desta data que a mensagem da segunda vinda de Cristo deve ser proclamada. Então, foi depois de 1798 que se começou aí, que se poderia ter essa mensagem da vinda de Cristo. E nós vamos ver que ela começou depois de 1842, tá bem? 1842 para 1843 é quando começa Miller falar sobre a vinda de Cristo, ok? E a partir desse momento, quando começa-se a falar sobre isso, Jesus poderia de fato voltar. Daniel 12, 5 a 6. Vamos lá. Acho que vocês entenderam que o livro parcial ali, tá bem? O do livro do capítulo 12, 4, não foi o livro todo de Daniel, e sim uma parte dele, a parte das 2.300 tardes e manhãs. Vamos avançar. Então eu, Daniel, olhei, e eis que lá estavam outros dois, um neste lado da margem do rio, e outro naquele lado da margem do rio. Vamos lá. Em hebraico, a palavra para rio aqui, meus irmãos, faz uma alusão ao Nilo. O que isso pode nos ensinar? O povo de Israel era escravo no Egito. Ou seja, hoje nós somos escravos do pecado, deste mundo. Certo? Nós estamos nesse mundo. Nós não devemos pertencer ao mundo, mas nós estamos nesse mundo. Ok? E levando isso em consideração, o Nilo faz essa alusão aqui. Quando coloca esse rio em hebraico, está fazendo uma alusão ao rio Nilo. Ou seja, como nós éramos escravos do Egito, hoje somos escravos do mundo, do pecado. Só que aí o verso 6 diz que alguém vai vir salvar a gente. Eu disse para o homem vestido de linho. Quem é esse homem vestido de linho? Claramente, Jesus, certo? E Jesus, então, diz que estava sobre as águas do rio. Quanto tempo será até o fim dessas maravilhas? Isso é Daniel perguntando para o homem de linho. E o que significa essas maravilhas? Conhecimento. Até quando, né? Quanto tempo vai durar para que o conhecimento aumente, para que isso aconteça, para que essa profecia seja cumpra, para essa profecia ficar clara para todo mundo? E aí Jesus responde. Olha o que Jesus responde. E eu ouvi um homem vestido em linho, que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a sua mão direita e sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive para sempre. Jesus jurou para aquele que vive para sempre, que isto será por um tempo, tempos e metade de um tempo. Nós já vimos isso, 1.260 anos, 42 meses. Tá? E quando ele estiver cumprido a dispensação do poder do povo santo, todas essas coisas estarão terminadas. Então Jesus responde para Daniel. Daniel, depois daqueles 1.260 anos, ou seja, 1798, quando o Papa, por Napoleão, tirou ali, né, eu falei para vocês que não é o Papa caído, não é a ferida mortal. A ferida mortal foi a separação entre Estado e Igreja. Então, nesse momento, a Igreja perde sua força, né, de poder destruir quem quiser, fazer o que quiser e etc. Entendeu? Só que ele ainda coloca um Papa em 1800. Então, continua a dinastia papal normal, só que não com o poder que eles tinham. Porque se eles chegam com esse poder até 1844, a mensagem não poderia ser levada. Eles iam destruir Miller e todo mundo.
Então, um pouco tempo antes, né, uns 40 anos antes, isso finalizou para que a mensagem, para que o santuário pudesse ser purificado. Tudo encaixa, ok? Deus faz tudo da maneira correta. Então, ele sabia que se a dinastia papal continuasse, não ia ter autoclamor, não ia ter nada, porque tudo que a gente vai ver de eventos finais aconteceu antes lá. Lembre-se, Jesus já quase voltou. Então, tudo que nós vimos aqui, decreto já aconteceu, autoclamor, essas coisas aí já foram acontecendo. E aí, o que acontece? A pessoa não aceitou. É diferente. Não é que Jesus não voltou porque ele não quis, e sim porque o pessoal não aceitou. E nós continuamos batendo nessa mesma tecla e perdendo tempo aqui nesse mundo, sendo que Jesus já queria estar aqui. Nós vimos isso, meus irmãos, eu repito para vocês, assistam a playlist do santuário. Lá tem tudo sobre essas questões na parte das festas. Bom, vai ser o tema 7 e 8, que nós falamos sobre as festas, as 4 festas, as 3 festas que acontecem, as 4 festas que acontecem lá no outono, e no outono e 3 que acontecem na primavera. Vamos avançar então. Aqui eu coloquei Europa. Vamos entender isso aqui. Águas na Bíblia significa o quê? Povos, línguas e nações. Certo? Então aqui, ó, eu queria explicar uma coisinha para vocês. Vamos lá para Apocalipse, para Daniel 8, 13 e 14, porque nós podemos ter um problema aqui. As pessoas podem pegar esse tema, tá vendo aqui, 1260 anos, diz o seguinte: quando ele tiver cumprido a dispensação do seu povo santo, todas essas coisas estarão terminadas. Certo? Aí o pessoal pega e fala, então depois de 1798 acabou tudo. Olha aqui, ó, terminou. Só que aí lá em Daniel 8, 13 e 14 diz, ó, então eu vi um santo que falava, outro santo disse, determinado santo que falava, até quando será a visão concernente ao Tamide, né, que nós já explicamos, a transgressão da desolação, para dar tanto o santuário quanto o exército para serem pisoteados? E ele me disse, até 2.300 dias, e então o santuário será purificado. Mas isso aqui não parece que está contradizendo isso aqui? Porque aqui está falando que depois de 1260 anos, estaria todas as coisas terminadas. O poder do santo, né, eles não seriam mais perseguidos, não teriam mais esse problema. Só que aqui está falando que ele tá perguntando sobre o santuário e o exército serem pisoteados. E Jesus fala anos após isso. Porque nós sabemos que acabou em 1843 para 1844. Se nós levarmos isso em consideração, parece que está contradizendo. Vamos entender isso à luz da pena inspirada da irmã White e também a pena inspirada do nosso irmão João, lá em Apocalipse. Antes, História da Redenção 364 diz o seguinte: quando as igrejas repeliram o conselho divino ao rejeitarem a mensagem do advento, também o Senhor os rejeitou. O primeiro anjo é seguido por um segundo que proclama: caiu, caiu, grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da prostituição. Apocalipse 14, 8. Esta mensagem foi entendida pelos adventistas como um anúncio da queda moral das igrejas e consequência da sua rejeição da primeira mensagem. A proclamação caiu, Babilônia, foi dada ao verão de 1844. E como resultado, cerca de 50 mil abandonaram estas igrejas. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Vamos lá, aqui para vocês entenderem. Cadê a parte que é importante? Ó, queda moral das igrejas. Vamos voltar aqui para vocês entenderem. Em 1260 anos, certo? Em 1798, o papado cai literal. Mas ele ainda tem influência sobre as igrejas. Ok? Ele ainda tem uma influência ali. Tá bom? O pessoal, ele caiu, mas ele deixou muitas coisas ali nas igrejas. E aí vem a segunda mensagem, como diz aqui, ó, para vocês pegar. Ó, eles fizeram a primeira mensagem angélica, que é o juízo, falou do juízo. Depois ele fala da segunda, queda da Babilônia. Ó, gente, caiu, grande Babilônia. Isso já aconteceu, meus irmãos, vocês sabiam? Aconteceu isso aqui já. E aí, quando acontece isso aqui, o pessoal não aceita. E aí vem a queda moral das igrejas. Por quê? Porque 50 mil aceitaram. Ou seja, pessoas de todas as denominações entraram para o adventista do sétimo dia.
Lógico que não com esse nome, né? Porque nós só fomos ser adventistas em meados de 1868. 1860, na meados de 1860 foi quando a igreja colocou esse nome de fato e organizou bonitinho. Mas antes, o movimento milerita, o movimento adventista, mais de 50 mil pessoas abandonaram as igrejas, ou seja, saíram da Babilônia e entraram na igreja adventista. Estão compreendendo? Levando isso em consideração, a igreja agora também tem uma queda espiritual, uma queda moral. Então é isso que Jesus está dizendo em Daniel 8,13. Quando ele diz aqui, deixa eu voltar. Quando ele diz aqui, ó, para dar o santuário como exército para serem pisados, até 2.300 tardes e manhãs, Jesus está falando o seguinte, em 1798, foi literal. A igreja ali, ela sofreu uma ferida mortal, ela foi tirada do estado dela. Agora ela é só uma religião. Só que essa religião ainda ficou incrustada nelas. E aí todas as outras religiões faziam meio que alguma coisa ali baseado no papado. E quando então vem a segunda mensagem angélica, saiam dela, povo meu. 50 mil saíram. E esses 50 mil mostraram que agora a igreja caiu também nos seus conceitos morais. Estão entendendo? Então foram queda de literal e a queda moral. Então não tem nada de problema ali, não é uma contradição. É simplesmente um olhar mais a fundo que nós precisamos do texto. Agora um outro ponto que é importante. Aqui diz o seguinte, lá em Daniel diz que Jesus estava sobre as águas, certo? O homem vestido de linho que estava sobre as águas. Quando Jesus, meus irmãos, está sobre as águas, isso denota uma coisa muito importante para nós. Nas águas, isso é algo regional. E nós sabemos, aqui, ó, lá em Apocalipse 10, nós sabemos que quando eu vi um outro anjo poderoso descer do céu vestido com uma nuvem, um arco-íris estava sobre a tua cabeça e a sua face era como o sol, e seus pés como pilares de fogo. E ele tinha em sua mão um pequeno livro aberto. E ele pôs o seu pé direito sobre onde? Sobre o mar, águas. O que isso significa? Isso daqui é quando Jesus está sobre a água. Isso daqui é pontuando os povos ali da Europa. Se você perceber, os reformadores são da Europa, né? Nós vemos Zwinglio da Suíça, vemos o Martim Lutero da Alemanha, nós vemos vários aqui, né? O próprio, qual é o nome do reformador lá? Me fugiu o nome, mas tem um da França. Então eles são da onde? Eles são da Europa. E eles são perseguidos, certo? Eles estão perseguidos ali na Europa. O que Deus envia? Deus envia um escape para eles. Lembra que eu falei para vocês do escape? O escape é a terra, que é os Estados Unidos. Eles agora vão para onde? Para a América do Norte. Então o pessoal ali que está sendo, não consegue mais ter o seu culto, não consegue fazer as suas coisas, agora eles vão para a América do Norte. E é de lá que é o berço do protestantismo. Por quê? Porque todas as igrejas saíram dos Estados Unidos, por quê? Porque estava todo mundo lá. Okay? Todo mundo saiu da Europa e foi para os Estados Unidos. Foi aquele ponto onde disse, olha, vocês precisam de ajuda, então Deus foi lá e ajudou eles. Tem um lugar ali que vocês podem ir que vai dar certo. E aí eles vão para os Estados Unidos. A partir desse momento, quando Jesus está com o pé sobre a água e sobre a terra, a mensagem é universal. Todo mundo vai saber. E foi exatamente o que aconteceu em 1844. A partir de 1843 para frente, quando foi pregado a volta de Jesus, o que aconteceu? Todo mundo soube que a breve volta de Jesus estava para acontecer. Aceitar ou não, aí cada um. Mas que o pessoal soube, o alto clamor que teve, soube, ok? Então aqui, quando Jesus é colocado com o pé só no mar, é porque essa mensagem ainda é restrita. Só a Europa tinha. Depois ele coloca esse pé sobre a terra, Estados Unidos, América,
mostrando que tanto o mar quanto a terra agora tem a mensagem. Com isso, nós temos lá em Cristo triunfante, a posição do anjo com um pé sobre o mar e outro sobre a terra significa a ampla extensão da proclamação da mensagem. Atravessará a vastidão das águas e será proclamada em outros países. Chegando aonde? Ao mundo inteiro. Tudo que eu estou falando para vocês, eu estou trazendo a prova aqui bíblica, ok? Porque Ellen White foi escrita pelo mesmo Espírito que inspirou a Bíblia, ok? Então, quando nós colocamos Ellen White aqui, nós estamos mostrando que corrobora exatamente com o que Daniel, João falou, tá bom? Então, Daniel 12:7 e Apocalipse 10 estão sincronizados. Se você ler os dois capítulos, vocês vão ver uma sincronia entre eles, ok? E Daniel 10 é justamente aquele que no final dele vai dizer que houve um amargo, né? O livro era doce na boca e amargo no estômago, porque a volta de Jesus não aconteceu, porque não era a hora ainda. Era a passagem de Jesus do Santo para os Santíssimos. Apocalipse 10:6 fala praticamente as mesmas palavras de Daniel 12:7. E jurou, lembra que lá Jesus também jurou? E aqui também Jesus jura. Jurou por aquele que vive para sempre e sempre, o qual criou o céu e as coisas que nele há, e a terra, as coisas que nela há, e o mar e as coisas que nele há, que não haverá mais tempo. E jurou, e lá também fala sobre jurou. Aqui ele fala sobre os céus, a terra e o mar. Estão vendo? Uma mensagem total, uma mensagem para todos. O que isso quer dizer lá em Cristo triunfante? Esse tempo que o anjo mencionou com solene juramento não é o fim da história deste mundo, nem do tempo de graça, mas do tempo profético, certo? Que precederia o advento de nosso Senhor. Ou seja, o povo não terá outra mensagem com tempo definido após o fim desse período de tempo, que vai de 1842 a 44, não pode haver um traçado definido de tempo profético. O mais longo computo chega ao outono de 1844. Então, as 2.300 tardes e manhãs se encerra em 22 de outubro de 1844. A partir desse dia em diante, não temos mais profecia de tempo. Ok? Então, se a pessoa falar para vocês que há profecias ainda de tempo para serem resolvidas, é mentira. Tá bem? Levando isso em consideração, nós vamos ter alguns pontos aqui sobre umas profecias aqui, uns tempos que temos na Bíblia aqui no finalzinho de Daniel 12, que denota algum tempo, e o pessoal quer jogar para o futuro. Só que como eles veem que não tem tempo profético mais, então eles falam que é literal, que a gente vai ficar aqui 1.290 anos, 1.335 anos, sofrendo uma barbaridade. Eu acho um absurdo, porque Ellen White diz que os tempos seriam rápidos. Então, depois da chuva serôdia ali, irmãos, até a volta de Jesus não vai ser um tempo muito longo, porque nós não aguentaríamos. Lembre-se, nós somos minoria no mundo. Não tem como nós aguentarmos mais de 1.000 anos. 1.000 anos seriam 3, 6, 9, vai dar uns 3 anos e meio quase, de novo, de pancada em cima da gente. 8 bi de pessoas. Você pega 144 mil, que mesmo sendo simbólico, não vai de muito além disso. E você, 8 bi pessoas acima de você, vocês acham que aguenta? Nós não aguenta meses, se pode falar para você. Então, acho meio complicado. Mas vamos entender isso aqui da forma que nós, adventistas, entendemos. E eu ouvi, porém, não entendi. Então, eu disse, Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ou seja, se você está estudando a Daniel e ainda não entendeu, não fique preocupado, porque Daniel também não entendeu. E ele disse, segue o teu caminho, Daniel, pois as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Daniel, não adianta eu te explicar. Precisa da história estar acontecendo. E até 1798 ninguém vai conseguir decodificar isso. Nós temos alguém que chegou perto, que foi Newton, Isaac Newton. Em 723 ele fez, inclusive tem um livro que eu recomendo vocês ter, tá bem? Foi, olha, um homem sábio. Ele só não foi sábio como Daniel 12 porque ele não podia, ok? Porque ele quase desvendou a coisa.
E nós vimos que aí prova que Deus diz acontece. Ele quase, mas não desvendou. Tá bem? Tá, por quê? Porque precisariam dos sábios como Guilherme Miller. Guilherme Miller desvendou. Errou num detalhe? Errou, mas ele desvendou. E ele disse, segue o teu caminho, que você não vai conseguir. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas o perverso fará perversidade, e nenhum dos perversos entenderá. Porém, os sábios entenderão. Ou seja, os sábios entenderam. E amém por isso. Ok? Versos finais. E do tempo em que o sacrifício diário, o tamid, for tirado e a abominação da desolação estabelecida, haverá 1290 dias. Bendito é aquele que espera e chega aos 1305. 330 dias. Porém, segue tu o teu caminho, até o final, pois tu descansarás e estarás na tua porção ao final dos dias. Bom, vamos lá para vocês entenderem esse ponto. Lembra que eu falei para vocês que tem pessoas dentro do Adventismo que acreditam em ministério de Jesus, sendo o Tamid, e outros o paganismo. Tá? Já mostrei para vocês que ambos aconteceram. Eu fiquei na parte do contexto do capítulo 08 e falar sobre santuário, eu acredito no do ministério de Jesus, mas o paganismo também aconteceu e fica mais até, no texto de Daniel 12, dá mais ênfase em ser mesmo o paganismo, mas não vamos brigar por isso. Então, o ministério de Jesus ou o paganismo, tanto um quanto o outro, eles começaram ali a ser... O problema começou em 508, tá? Por quê? Porque Clovis, rei dos francos, ele faz aquela junção com o papado. E o papado demora 30 anos para expulsar de vez aquelas 3 tribos chatas que atrapalhavam a sua obra de dominar tudo. Você lembra? Os 3 tribos? Então, o que acontece? O pessoal pega aqui 1290 dias e às vezes coloca ali de 538 mais 1290 dias. Se fizer isso, vai dar numa data nada a ver. Não acontece nada depois dessa data. Ellen White, inclusive, nasce um ano antes do final dessa data. Tá? 1828 vai bater. Então não tem nada ali de importante. E nós sabemos que profeticamente, profecias têm algo marcante no início e no final. Todas as profecias que nós vemos na Bíblia, ela tem uma data importante no início e uma importante no final. Ela nunca acaba do nada. E nós temos que tomar muito cuidado para não criarmos profecias. Olha, aconteceu alguma coisa. Que nem pessoas acham que no fechamento da Porta da Graça vai ter antes um pouco da Porta da Graça, vai ter um terremoto muito forte. E daí em diante começa a contar 1305 dias. E 30, 1335 dias. Tá, mas e aí? E esse terremoto? Onde é? Como é? Aonde na Bíblia está falando isso? Não tem. Não tem, então é uma criação para querer encaixar algo, tá entendendo? E não é assim que a gente faz. Não existe isso. Então nós temos que tomar cuidado. Tem pessoas, eu não vou falar nomes aqui, mas pessoas que colocam 1290 dias, 1335 dias para o futuro. Então vai chegar uma hora que a gente vai ficar nessa terra mais de 3 anos e meio, quase 3 anos e meio, apanhando aí, sendo perseguido e vão aguentar. Olha, muito, muito bom. Agora o ponto é, o que a Bíblia está nos mostrando? Em 508 teve esse marco de junção entre igreja e Estado. Isso é um marco muito importante. Então, quando você coloca 508 mais 1290, adivinha onde vai cair? 1798. Olha que maravilha. 1798, aconteceu algo marcante? Sim. Lá em 508, deu-se o Estado com a igreja. Em 1798, se tirou o Estado da igreja. Olha que maravilha. Encerra perfeitamente. A mesma França que deu o poder ao papado, agora tira o poder do papado. Faz mais sentido, não? E uma outra coisa é que o texto é bem claro em dizer, bendito é aquele que espera até os 1000. Ou seja, é uma sincronia. No caso aqui, não é 1290 dias e depois mais 1335. Como começa ali, bendito é aquele que espera, ou seja, você está nos 1290 dias
que é anos, né? Aqui para nós sabemos, você está nesse período, feliz é aquele que aguarda mais alguns dias para cair nos 1335. Vocês estão entendendo como que é a coisa? Então, isso daqui, meus irmãos, não é duas coisas diferentes, é uma coisa só, é uma profecia só. E se você pegar 1335 e colocar em 538, vai dar uma data ali próximo de quando estava todo vapor, ali 1860 e alguma coisa, vai dar uma data ali onde começou a reforma de saúde. Só. E nem foi uma data certeira. Agora, quando você volta em 508 e coloca 1335, adivinha onde vai bater? 1843, que é onde começa o quê? O alto clamor. O pessoal pregando, Jesus está voltando. Tá vendo como, opa, isso é importante ou não? Saber que Jesus está voltando. Fazer o alto clamor. É muito importante. Estão compreendendo? Então, tem início, tem final. A coisa é uma só. Por que bendito é aquele que espera? Por causa da ressurreição especial. Porque o pessoal de 1843 estava vivo em 1844. E a partir desse momento, da terceira mensagem angélica sendo pregada, eles ressuscitariam na ressurreição especial. É isso aqui que Jesus está dizendo. Bem-aventurado aquele que espera até 1835 dias, porque eles verão concerto de paz desde o início, quando eu estiver para voltar. Entenderam? Porém, segue tu o teu caminho até o final. Não que Daniel ia até o final, mas que a sua profecia seria cumprida à risca. É isso que Deus está falando para Daniel. Daniel, fique tranquilo. O que eu falei para você vai acontecer na hora que tiver que acontecer. Eu te prometo isso. Pois tu descansarás e estarás na tua porção ao final dos dias. Ou seja, Daniel, tu vai descansar, mas tu levantará no dia da glória, no grande dia maravilhoso, quando eu estiver voltando nas nuvens do céu, Daniel estará levantado. Isto é o capítulo 12 de Daniel. Nós vimos aqui, não tem muito problema, o pessoal gosta de complicar o que está fácil. Então, entender essas duas profecias como futurista é um problema gigantesco dentro do nosso meio. Bem, e tem pessoas suscitando isso. Eu vi no mínimo uns 3, mas não vou comentar aqui. Só fique atento a essas nuances, meus irmãos. Tá com dúvida? Tem o Espírito de Profecia, vai lá no EGW, coloca 1335 dias, 1290 dias, vê se ela fala algo sobre o assunto, porque ali já pode estar esclarecido. Não conseguiu? Vai em um pastor, em alguém confiável e pergunta, e assim por diante, tá bem? Não fique com a dúvida, mas também não acredite em tudo que está na internet, porque senão a gente acaba caindo no erro. Agora eu quero fazer um fechamento com vocês rapidamente, porque depois de Daniel 12, nós temos uma sequência importante. Primeiro coisa, quais são as 3 mensagens angélicas? Tem pessoas que estão dentro do Adventismo, meus irmãos, e não sabem quais são as 3 mensagens angélicas. E isto é um absurdo. Então vamos fazer algo aqui rapidamente para vocês. Primeira mensagem angélica. Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu pôr aqui, deixa eu tirar. Vou colocar na tela aí, mas vocês podem abrir em Apocalipse. Apocalipse 14, a partir do verso 6, para a gente pegar isso aqui, para que vocês não tenham dúvida mais. Tá bem? Esclarecer, porque as 3 mensagens angélicas é a coisa mais importante para nós adventistas. Nós precisamos entender isso aqui. Nas 3 mensagens angélicas tá o fato ali da justiça de Cristo, tal que nós precisamos fazer. Nós precisamos entender isso à risca. Vamos aqui. Vou colocar na tela para que vocês possam ver. Ok? Então, as 3 mensagens angélicas. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra e a cada nação e a tribo, língua e povo, ou seja, as águas, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, o que é a primeira mensagem angélica? A primeira mensagem angélica é o juízo. Deus está voltando, ok?
E não vamos poder fazer o que o faraó achou, enganar Deus no juízo. Então, gente, temei a Deus e dai-lhe glória, porque está chegando o juízo. Vocês precisam aceitar a Cristo, vocês precisam mudar as suas vidas, porque nós precisamos temer a Deus e dar toda a glória a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo. Então, o foco principal da mensagem 1 é o juízo. É o juízo que está acontecendo já. E vai terminar, e nós teremos um outro juízo para os ímpios. Então, eles precisam entender essa parte do juízo. Está lá no nosso playlist de santuário. Segunda mensagem angélica. Seguiu outro anjo dizendo, caiu Babilônia. Babilônia caiu, caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. O que é a segunda mensagem angélica? As doutrinas corretas. Caiu, caiu Babilônia. O que é Babilônia? Babilônia é tudo o que está em desacordo com a Bíblia. Então, se tem alguma doutrina errada em alguém que está aqui, eu não sei se todos são adventistas, mas se você está em qualquer uma das suas igrejas e tiver algum problema doutrinário, você vê ali, olha, isso aqui está diferente. A Bíblia está dizendo para guardar o sábado, eu não estou vendo domingo em lugar nenhum. Então, meus irmãos, abram os olhos, abram os ouvidos, porque quando está de desacordo com a Bíblia, é Babilônia. Babilônia é tudo que está em desacordo com a palavra de Deus. Deus fala a pessoa, a igreja fala B, ela é Babilônia. Ok? Terceira mensagem angélica, é a mais importante de todas. E seguiu o terceiro ano dizendo em alta voz: se algum homem adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobre para sempre e sempre. E eles não têm descanso de dia e de noite, e os que adorarem a besta e a sua imagem, quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então nós temos aqui duas classes. O que é a terceira mensagem angélica? Você vai fazer sua escolha entre Deus ou Satanás. É simples. Só que isso denota muitas coisas que nós temos. Já mostrei para vocês o que é marca na testa e marca na mão. Quando nós falamos do capítulo 3 de Daniel, nós entendemos isso. Já falamos para vocês o que os ímpios vão sofrer, e nós temos que ser o quê? Os que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Certo? Guardar os mandamentos é requisito para estar falando, eu adoro a Deus. Ok? E como nós guardamos o mandamento? Com a fé em Jesus. O que é a fé em Jesus? A justiça de Cristo que é imputada em nós. Então é muito importante nós entendermos essas três mensagens angélicas. Porque depois que nós entendemos essas três mensagens angélicas, nós temos uma ordem dos eventos finais. E aqui nos eventos finais, eu não coloquei na tela, mas eu vou mostrar para vocês, os eventos finais serão, primeiro, um reavivamento e uma reforma genuína. A gente tem muito reavivamento, muita reforma, mas pouco a gente faz depois disso. Por exemplo, nós vamos ter 10 dias de oração logo na igreja, certo? Eu não sei se já começou, vai ter, tem igrejas aqui que eu vi que vai começar em março. O foco é que nós vamos ter 10 dias de oração. Vocês vão fazer só 10 dias ou vão continuar? Porque os 10 dias aqui é um reavivamento. A reforma é nunca mais parar de orar. Então, meus irmãos, já comecem se programando para fazer desse evento um reavivamento e uma reforma na vida de vocês com oração. Segundo, depois desse reavivamento e dessa reforma, vai vir o selamento, né, que nós entendemos o sábado do Senhor. E depois disso, nós vamos ter uma chuva serôdia, que é o único ponto que eu e você não sabemos o que vai acontecer. Entre selamento e chuva serôdia, nós estamos ali, talvez, Senhor, quando isso vai acontecer? E se nós não estivermos firmados na palavra, podemos correr o risco de ficar fora disso. E se ficarmos fora, acabou para nós. Ok? Nós temos alguns indícios na irmã White que diz que os adventistas que não receberem uma chuva serôdia, acabou para eles. Ali a porta da graça já se fecha. Mas tem pessoas que vão se salvar e vão receber essa chuva para ser os 144 mil durante esse período. Então, o da hora 1/10, eles ainda podem ser 144 mil, porque eles ainda vão vir de outras denominações para nós. Ok? Então, depois eu faço um estudo só sobre esse ponto. Os 5 passos
para que nós recebamos a chuva serôdia. Quero mostrar aqui para vocês. Primeiro, orar muito, ter muito reavivamento e reforma, estudar muito a Bíblia, deixar de lado as contendas e desimpedir o caminho. Fazer aquilo que nós vimos no santuário. O santo dos santos, nós precisamos eliminar as coisas que nos atrapalham a estarmos com Deus. Mensagens aos Jovens, página 377, diz o seguinte: não podemos avançar na experiência cristã enquanto não afastarmos de nosso caminho tudo o que nos afasta de Deus. Estão entendendo? Isso está em Mensagem aos Jovens, porque os jovens precisavam ler esse livro. Se você tem um jovem na sua casa, faça uma forma, leia com ele, não sei. Ele precisa ler esse livro. Mensagem aos Jovens, página 377. Nós temos aqui também, meus irmãos, depois vocês leiam Joel 2, 23, 28, fala sobre a chuva temporã e a chuva serôdia, porque nós temos 2 pontos aqui, a chuva temporã e a chuva serôdia, elas têm locais diferentes de cair, mas se você entender a chuva temporã, você entende a chuva serôdia. Depois vocês leiam Joel 2, 23, 28, está falando da chuva serôdia que vai cair em nós, ok? Alto clamor. Depois vem o alto clamor, é a terceira mensagem angélica, a todo vapor, ok? Depois disso, vai vir o decreto dominical. Nós precisamos o quê? Deixar as grandes cidades já há muito tempo, tá bem? O pessoal coloca aqui como se deixar a grande cidade, vou esperar o decreto dominical para deixar as grandes cidades, para deixar as cidades. Meus irmãos, quando isso acontecer, já vai ser tarde demais. Depois vai ter aquela sacudidura, porque o alto clamor vai ter a sacudidura, que já estamos nela, mas ela vai se intensificar após o alto clamor. A sacudidura não vai ser só aqui não, vai ser lá nas outras igrejas, porque as outras igrejas também vão reconhecer a verdade, graças ao alto clamor do Senhor através de nós. E quando eles reconhecerem essa verdade, eles vão encher os caminhos, né? O pessoal que vai seguir a Cristo até a volta de Jesus. Para isso, meus irmãos, a sacudidura vai sacudir algumas pessoas, e eu quero dar 7 passos de pessoas que serão sacudidas. O primeiro deles é a mornidão. Pessoa morna vai ser sacudida. Pessoa indiferente vai ser sacudida. Pessoa desobediente vai ser sacudida. Pessoa que tem pressão, o mundo dá uma pressionada e ela já espana, vai ser sacudida. Conhecimento artificial, não entende da Bíblia, simplesmente faz uma leitura ali para dizer que leu a Bíblia, vai ser sacudida. Negligenciar oração e comunhão diária, vai ser sacudida. Conselhos de testemunhas fiéis, alguém falou para mim, mas essa pessoa é fiel, mas eu não vou ouvir, vai ser sacudida. Testemunhas fiéis que nós temos várias na Bíblia, nós temos o irmão White, temos pessoas que estão tentando viver a verdade dentro das nossas igrejas, e nós muitas vezes não damos ouvido para essas pessoas. Podemos ser sacudidos. Esses são 7 passos da desgraça. Os 3 passos da glória. Comunhão, oração e reforma. Quer não ser sacudido? Ora, tenha comunhão, tenha oração. Aí, vocês e eu vamos conseguir ficar firmes. Após isso, nós temos o nosso 6º evento. O 6º evento é a angústia de Jacó. Essa angústia de Jacó não é até pela perseguição em si, mas eu já mostrei para vocês ontem essa angústia de Jacó, que é: será que eu consegui? Será que tiramos todos os nossos pecados? Será que nós confessamos todos? Será que está tudo certo? Essa é a angústia de Jacó. Porque o povo, quanto mais próximo de Deus, mais lixo a gente vai se achar. Nunca a gente vai se achar melhor do que ninguém. Depois a perseguição inicia todo vapor. A porta da graça. Esse tempo de angústia aqui, me desculpe, irmão, esse tempo de angústia é o antecipado, é antes da porta da graça. Porque é o seguinte, o que acontece? Depois nós vamos explicar isso, porque nós vamos estudar os eventos finais, capítulo por capítulo. Mas me confundi aqui, porque nós temos 2 angústias. Nós temos a angústia de Jacó após o fechamento, que é essa que eu falei para vocês, e nós temos um tempo de angústia antecipado, que é quando o povo está tudo atrás de nós, a gente vai ficar angustiado, é óbvio. Está todo mundo atrás de nós, a gente vai ficar angustiado, a gente vai ter que correr, vai ter que ir para lugares e etc. Não sabemos, né? Vai ter pessoas que vão ser mártires, e aí Deus vai agir com as pessoas que ele sabe que pode agir. Depois disso, a perseguição vai iniciar, e depois vai vir o fechamento da porta da graça, e consequentemente a primeira praga, né? Apocalipse 15, ok? Depois vem o decreto de morte, e o decreto de morte é aquele decreto que ou vocês vão guardar o domingo ou vocês vão morrer. Após isso, a angústia de Jacó vem para os santos, mas agora não é mais pela primeira angústia antecipada, agora é porque eles querem estar totalmente tranquilos na sua mente. Isso vai acontecer quando o Espírito Santo vier e falar o dia, a hora exata que Jesus vai voltar.
Alguns trechos que falam sobre isso. Jeremias 30, 5-7. Então, fala sobre físico e mental, né? Essa angústia de Jacó, ela vai ser física e mental, mas nós receberemos a paz, porque o Espírito Santo vai nos ajudar. Depois vem os restantes das pragas, que é a ira de Deus com o pecado. Lembre-se, não é a ira de Deus com os ímpios. Deus sempre se ira com o pecado. Foi assim lá com os antediluvianos. O Espírito de Profecia diz que Deus não matou ninguém. Ele deu o escape, era a Arca da Aliança, era a Arca de Noé. Era só entrar lá na Arca de Noé e acabou. Estava todo mundo limpo, salvo, tranquilo. Eles se mataram, porque eles se agarraram ao pecado. Quando Deus se ira, é contra o pecado. E aí o pecado, ele vai extirpar. Se você abraçar o pecado, aí é você que está morrendo por si, não porque Deus te matou. Livramento. Depois, na 7ª praga, nós vimos ali, 7ª praga está ocorrendo. Quando ela vai findar, terá a ressurreição especial. Depois de pouquinho tempo, Jesus então aparece nas nuvens do céu para fazer o concerto eterno com um grande terremoto e Sarai. Fim da aflição. Ressurreição, né, que eu já falei para vocês, e a segunda vinda de Jesus acontece. Bom, eu passei rapidamente isso aqui para vocês, irmãos, porque a gente precisa fechar isso aqui de uma forma muito importante para nós. Primeira coisa que eu preciso para que nós saiamos daqui compreendendo que não é brincadeira. Como será que eu e você estamos se Jesus voltasse daqui a pouco? Hoje à tarde. Jesus vai voltar hoje à tarde. Faça isso na sua mente agora. Jesus está para voltar hoje à tarde. Será que você está preparado para ir com ele? Ou tem muita coisa ainda que você precisa deixar para trás? Pense nisso. Pense agora nisso aí. Se você está preparado agora com os pensamentos, com as coisas que vocês estão fazendo, com as coisas que vocês estão comendo, com as coisas que vocês estão bebendo, com as coisas que vocês estão assistindo, com as coisas que vocês estão fazendo, se o pensamento de vocês está na volta de Jesus ou não, pense nisso agora. E reflita contigo. Pai, misericórdia ou eu estou preparado? Será que nós estamos ouvindo as músicas do mundo ou a música de Deus? Será que nós estamos vendo as coisas que nos afastam de Deus ou as coisas que nos aproximam? Será que nós estamos tendo nossa comunhão diária ou não estamos? Será que nós estamos tendo oração? Será que nós estamos orando muito? Será que nós estamos pedindo a chuva serolha? Será que nós estamos pedindo pelos nossos irmãos? Será que nós estamos pedindo pela nossa igreja? Será que nós estamos deixando de ser egoísta? Será que nós estamos se preparando para receber essa chuva serôdia? Porque a única coisa que o adventista pode ter dúvida é a chuva serôdia. Após essa chuva serôdia, eu e você deveríamos saber os eventos finais de cor e salteado. Nós temos ainda uma coisa que eu não falei, que é a personificação de Satanás em Cristo. Muitas pessoas aqui na igreja acreditam que isso é após a porta da graça. E eu não acredito nisso. Eu acredito que vai ser antes. Porque depois da porta da graça não engana mais ninguém. E eu acho muito falho aquele argumento de é só para ele se parecer com Cristo. Satanás não é dessa forma. Satanás, ele quer destruir. Ele quer fazer com que nós se percamos. Não faz sentido nenhum ele vir depois da porta da graça para não conseguir o que mais ele quer na vida. Então, o sentido faz muito mais ele vindo um pouco antes do decreto, tá bem? Até um pouco antes da porta da graça. Mas o ponto aqui da personificação é que enganaria, se possível, até os escolhidos. Então, vai ser algo grande. Será que eu e você estamos preparados para esse algo grande? Será que só porque ele vai tocar a terra e vai aparecer na televisão, será que nós estamos preparados para isso, meus irmãos? Pensem bem nisso. Deus está querendo de nós o seguinte, que nós entendamos que nossa riqueza, que a nossa esperteza, o nosso orgulho, o nosso carro, a nossa casa, vai virar pó. Tudo isso vai virar pó. Mas isso que nós estamos fazendo aqui, isso vai ficar eternamente em nossa mente. Isso vai moldar o nosso caráter. Isso vai fazer com que eu e você subamos. Tudo o resto, e nós estamos falando sobre isso na lição da Escola Sabatina, vai virar pó. Somente nossa mente vai ser levada. Esse corpo velho vai ser transformado. 1 Coríntios 15. Certo? Mas a nossa mente será levada. E o que estamos fazendo com a nossa mente? Meus irmãos, eu espero do fundo do coração que nós se acheguemos a Cristo. Que Ele tire qualquer vício que nós possamos ter. Que Ele tirar a nossa suficiência, o nosso orgulho, porque só assim poderemos ser salvos.
que nós possamos receber a herança de Deus. A herança de Deus está em Daniel 12:13. O reavivamento é prometido para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu gostaria de fazer só esse adentro aqui. Nós já finalizamos. Eu só quero falar isso aqui para ficar claro para vocês, porque nós temos sendo atacados por várias pessoas com movimentos que estão contra a Igreja Adventista. Movimentos como o Adventista da Reforma, adventistas históricos. Tem vários adventistas que, por mais que eu compreenda o que eles estão fazendo, porque de fato, infelizmente, nós estamos deixando a desejar como igreja. Tá bem? Então, eu entendo essas pessoas, mas é impossível essa igreja ser Babilônia. Porque Ellen White nos diz isso, Deus nos diz isso, e Deus não coloca uma igreja, Ele não faz uma igreja para dar errado. Então, meus irmãos, se vocês têm alguma coisa nesse sentido, de será que a igreja adventista é a igreja mesmo? Hoje, você pode tomar sua decisão de que é. Porque Deus não compartilha com esses movimentos que atrapalham a obra e a frente. Então, eu vou construir minha igreja porque está acontecendo alguma coisa ali. Paulo diz que enquanto a apostasia não viesse para a igreja, Jesus não volta. E nós estamos vendo a apostasia, então Jesus está mais próximo. Não é sair da igreja e montar outra igreja, ou não é sair para a igreja e colocar todos contra a igreja que vai resolver a situação. Eu queria falar isso para vocês porque, de fato, nós vimos aqui em Daniel 12 e Apocalipse vai nos mostrar muito mais de que não temos dúvida que a igreja é a adventista do sétimo dia. Tá bem? Então, que Deus possa nos ajudar a sermos aquela pessoa que vai receber a herança de Daniel 12, como Daniel vai receber essa herança. Daniel foi firme e forte, e ele vai receber a herança porque ele confiou na justiça de Cristo. Porque Daniel fez a vontade de Deus. Porque Daniel não perdia tempo com as coisas desse mundo. É por esse motivo que Daniel vai subir. E que eu e você possamos ser como Daniel. Bom, meus irmãos, eu quero agradecer a todos vocês imensamente que ficaram conosco, que assistiram ao vivo, que assistiram depois, pois os nossos vídeos aí estão muito, né? Tem mais de 100, 200 visualizações. O pessoal está assistindo. Agradeço a todos vocês que participaram conosco durante esses dias. Deus nos ajudou até aqui e vai nos ajudar até quando Ele voltar. Mas Ele está estendendo a mão para nós. E muitas de nós podemos dizer, não, mas eu já conheço isso, Roberto. Eu não preciso disso porque eu já sei. Eu já entendo Daniel, eu já entendo isso, eu já entendo aquilo. Meus irmãos, nós precisamos estar reafirmando todos os dias as coisas que nós acreditamos, para que não sejamos pegos quando o inimigo vier. Ok? Então reafirme a sua confiança em Deus, reafirme as doutrinas, porque eu conheço várias pessoas de 40, 50 anos de igreja que estão indo para outros movimentos, porque não estavam firmados na palavra. Eles só ouviam o que os outros falavam e não iam atrás para saber se era verdade. Quando veio um ventinho de doutrina, eles saíram fora. Então, meus irmãos, colocar Coríntios, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Esse é o texto que nós temos que ter na nossa mente todos os dias. Será que eu estou em pé? Então eu tenho que me esforçar mais para não cair. Porque quem está em pé, cai. Certo? Então nós precisamos estar em pé com Cristo, porque Ele vai nos manter sem cair. Que Deus abençoe vocês e muito obrigado por todos esses dias. Eu quero agradecer aqui nominalmente todas, né? Eu não vou correr o risco, né? Mas a Dona Aurê nos ajudou, a Júnia, Dona Ruth, todas as meninas que estão na Europa, elas não estavam aqui, mas elas começaram ajudando. A Iapo, se ela não abre a sala, não tem sala. Então, muito obrigado por todas vocês. As meninas estão lá enquanto nós estamos aqui e a obra está sendo avançada de qualquer forma. As meninas, eu peço a Deus todos os dias para trazerem ela bem e para que elas fiquem bem lá, passando a mensagem. Agradecer a todos vocês que participaram aqui também conosco. Eu espero que vocês tenham um pouquinho, o Daniel é muito além disso, mas eu acredito que com isso que nós fazemos aqui, já dá para vocês terem um norte para mergulhar nesse livro mais a fundo, tá bom?
Muito obrigado a todas vocês. A dona Giane também, que nos ajudou os sábados aqui e também está partilhando conosco vários dias. Muito obrigado a todas vocês aí. Que Deus abençoe e uma ótima semana a todos. Amanhã nós já começamos um processo novo aí, tá bem? Vai estar aqui conosco o Mauro Carnassari. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que o Senhor trouxe nesta manhã para cada um de nós. É uma palavra esclarecedora que tem despertado a nossa mente para esses últimos dias. Precisamos estar atento e te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha estar sobre nós, cada um de nós que aqui estamos, os que vão ouvir a Tua palavra em outros momentos, que, ó Deus, esse ensino desta manhã que foi muito, muito positivo para a nossa fé, que nós possamos, assim, a cada dia estarmos te buscando, estarmos fazendo reformas espirituais, colocando em prática, ó Deus, tudo que o Senhor tem nos ensinado. Estamos gratos. Eu, particularmente, sou muito agradecida, porque durante esses dias de estudo, muitas verdades que estavam um pouco obscuras, para mim ficou clara, e eu sei que para muitas pessoas também, e eu sou muito grata, Senhor Deus, te peço que nos abençoe, e que a cada dia possamos estar atentos, cada dia estarmos vigilantes, para que nós não venhamos cair, mas que possamos, assim, ó Deus, ser instrumento Teu para ajudar outras pessoas na caminhada rumo ao céu. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Comentário Bíblico Adventista, tá? O 4º volume, vai ter Daniel ali. Tem Uri Smith, tá? Muito bom, historicamente falando, é um livro beira a perfeição, tá? Tem alguns equívocos, algumas coisas, óbvio, tá? Uri Smith estava muitos anos atrás, hoje nós temos muito mais luz, mas tem muita coisa boa aqui. Jacques Ducan também, eu aconselho os irmãos a ver, porque tem muita coisa boa, apesar de eu não concordar num quesito do Daniel 11, muita coisa importante Ducan escreve ali, porque ele fala ele é judeu, né? Então ele fala de uma forma que os hebreus entendem, então ele coloca as palavras, então é muito bom para você compreender algumas coisas. Também eu coloco para vocês o livro de Newton, porque, olha, esse homem aqui, ele foi muito bem usado, tá? Ele não conseguiu fechar o assunto, porque nós vimos hoje que só podia ser depois do tempo dele, mas é um bom livro, tá em torno de uns R$32, aqui deve estar uns 40, aqui está 70, esse é R$100, esse daqui está 100 agora no momento, mas eu já falei com o Thiago Hell que ele vai liberar, acho que ano que vem, novamente, a partir do meio do ano ele vai pegar para fechar alguns problemas que tinham nele, tá, para fazer uns erratas que tinha, e depois disso ele vai disponibilizar, então acho que acredito que o ano que vem já vai ter aí de novo, para que nós possamos adquirir, bom? Ele era em torno de uns 120. Aí tem esse daqui do Maxwell, tá, também é uns 60, R$70, e esse daqui também tem na casa publicadora, em torno de uns 40 conto também, tá bem? Então, se vocês quiserem, esses livros aqui, ele já vai dar uma luz maior para vocês. Eu recomendo vocês comprarem os livros e ir grifando, porque vai ficar melhor para vocês do que eu falando, tá bom? Logicamente, eu peguei pontos, mas bom, aqui, e nós acreditamos que o Espírito Santo usou para que possa chegar mais simples em vocês, tá bom? Mas esse foi alguns dos livros, tem outros vários, mas alguns um norte aí, tá bom? Bom, meus irmãos, era isso aí que nós tínhamos para falar para vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até amanhã, 5 da manhã. Amém. Deus seja louvado. Então, vamos orar. Irmão Roberto, você pode encerrar com a oração final. Desde já, nós agradecemos novamente a presença de todos. E se você está gostando, não venha sozinho. Traga mais alguém contigo. Convide as pessoas para estarem nessa sala e
Deus certamente iluminará esse aprendizado, continuará iluminando como tem iluminado até aqui. Deus abençoe a todos e um bom dia, uma boa semana a todos. Só um pouquinho aqui antes de orar, né, porque teve uma irmã nossa aqui, que não é nossa, mas eu agradecer a Dina, tá, ela é assembleiana, ela assiste, né, os vídeos aqui, tá gostando, e ela fez uma pergunta aqui, porque pareceu que eu falei que só adventista vai ser salvo. Então, só ressaltando aqui, dona Dina, já expliquei para ela aqui no WhatsApp, mas ressaltando para outras pessoas que podem ter interpretado mal aqui a fala, não acreditamos que só adventista vai para o céu, tá bem? Vai ter várias pessoas sinceras em várias igrejas que estão fazendo até mais do que nós deveríamos estar fazendo, tá bem? Um ponto que eu queria puxar aqui é que vai ter um momento em que vai ter uma igreja só, ok? E esse momento é aquele momento de Apocalipse 14, verso 12. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Ou seja, essa igreja é a última igreja, é a final, é a que vai ir, né, até mesmo nominalmente, o adventismo não vai existir, porque, obviamente, eles não vão deixar isso acontecer, ok? Então, na minha cabeça, vai ter essa última igreja, que é a igreja triunfante. E quando isso acontecer, todas as outras vão se unir a essa igreja final que vai até a volta de Jesus, tá bem? Então, não estou aqui dizendo que só adventista se salva, tá bom? Longe disso, nós não somos exclusivistas, nós acreditamos na salvação de todos os que creem na verdade de que Cristo e também cumprem o que Cristo pede para que nós cumpramos, tá bom? Só para deixar claro para os irmãos, porque ela teve essa dúvida, pode ser que alguém interprete errado também. Tá bom? Bom, vamos Amém. Então.